Pronto, agora sim. Então, como eu estava dizendo, na carta de Pedro, a gente consegue ver claramente como é que eu posso dizer assim, como que Pedro cresceu. A gente consegue ver uma evolução, né, no pensamento e na ação de Pedro. Se a gente lembrar de Pedro lá nos Evangelhos, e depois mesmo no livro de Atos, e quando tem algumas menções a ele em outras cartas, a gente percebe que ele ainda tinha algumas, digamos, alguns ajustes assim para fazer, né? E a gente nota quando ele escreve essa carta o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu, o quanto ele avançou, o quanto ele aprendeu. E isso a gente pode usar a nosso favor, né? Isso a gente pode usar como um exemplo de vida mesmo, exemplo do que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. O cristianismo, ele não é não é que nem um botão liga-desliga, não é que nem uma lâmpada que você acende ou apaga ou acende com um botão, né? Tipo, apertei um botão, pronto, agora eu sou cristão, vou para o céu, acabou. Não, não é assim, né? A partir do momento que você aceita Jesus, o que você está aceitando é o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é um processo contínuo, é um processo que você está sempre se melhorando. Né? Eu estou sempre me melhorando o meu relacionamento com Deus, né? O meu relacionamento vertical e horizontal, meu relacionamento com os homens, meu relacionamento com a natureza, com os animais, enfim. Eu estou sempre aprimorando a forma como eu sou. Eu estou sempre. É parte do cristianismo, você está sempre, a cada dia, estudando. E estudando assim, dentro da própria cabeça, tá? Estudando, obviamente, a palavra de Deus, lendo a Bíblia e tudo mais, mas também dentro da minha cabeça, à noite eu deito assim, eu fico pensando, o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu posso melhorar, né? Ou então se você ouve alguém falando, mas você é isso, você é aquilo, você é muito arrogante, você é orgulhoso, você é mentiroso, você não sei o quê, enfim, qualquer coisa que você ouvir outra pessoa falando a teu respeito, presta atenção, você pode não gostar de ouvir, mas presta atenção e fica pensando, será que eu sou? Né? Ou que tipo de atitude que eu fiz que me mostra, ou que mostra para outra pessoa que eu fui dessa forma que ele está falando. Então, assim, obviamente, para deixar de fazer, para deixar de ser daquele jeito, para você estar sempre se aprimorando. Esse é o ponto principal. Então, ser cristão é aceitar a Cristo, óbvio, mas isso significa fazer o que ele manda. E fazer o que ele manda é estar sempre se melhorando. Né? E como é que eu estou sempre me melhorando? Porque assim, é muito fácil eu pecar. O pecado é fácil. Eu fazer o que é errado é fácil. Né? É muito mais fácil eu inventar uma mentira do que eu contar uma verdade, às vezes. Né? Na maior parte das vezes você consegue contar a verdade, mas às vezes você pisou na bola, fez alguma besteira, ou sei lá. É muito mais fácil você mentir. Né? É fácil. É só inventar uma mentirinha e pronto. Mas não é o certo. Né? Então, se eu sou uma pessoa que estou acostumada a mentir, quando eu me converto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de mentir. Se eu sou uma pessoa que estou acostumada, sei lá, que eu tenho algum tipo de vício químico, algum hábito degenerado, sei lá, qualquer coisa que eu tenha assim como vida, né, o que eu faço na minha vida, eu tenho que ir abandonando. Né? Então a ideia é que você vai abandonando o pecado conforme você vai crescendo na palavra. E é isso que mostra o teu crescimento. Né? Não é só você conhecer, não é só você ler, não é você fazer uma faculdade de teologia, não é você estudar, ler a Bíblia inteira. Não é só isso, isso é parte. Mas não adianta nada eu ler a Bíblia inteira, sei lá, 20 vezes por ano, se isso não significa transformação de vida. Conversão é transformação. Conversão é quando você está indo numa direção, você pega, vira e volta. Isso é uma conversão. Né? Você está na rua, numa avenida, você está vindo nessa direção, vira e volta. Então, conversão é isso, é você largar o mau caminho, você abandonar aquele caminho que você estava indo para voltar para o caminho correto, para o caminho do bem. Então, isso é cristianismo. Né? O cristianismo prático, que foi ensinado em Tiago, e aqui a gente vai ver na carta de Pedro, nas duas cartas de Pedro também, ele leva bastante por esse caminho. Né? Que você deve, agora que você aceita, que você ama a Cristo, fazer o que ele manda. Fazer as coisas que ele manda. Né? E as coisas que ele manda não são um mandamento ruim, não é uma ordem porque Deus quis. Não é assim. As coisas que Deus manda e que ensina por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, são coisas boas para mim, são coisas boas para minha vida.
Então, quando ele fala não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não, enfim, aquele monte de coisa, ou bem-aventurado quem for humilde, bem-aventurado quem, sei lá, ajudar o órfão e a viúva, bem-aventurado, enfim, todas aquelas bem-aventuranças, né, o valor do amor, a importância do amor, o amar ao próximo, todas essas coisas são parte do ser cristão. E se você não pratica essas coisas no dia a dia, todos os dias, você não pode se dizer cristão. Ah, só porque eu vou na igreja, só porque eu aceitei a Cristo, só porque eu fui batizado, não significa que você é cristão. Ser cristão é fazer o que Cristo fazia. É seguir a Cristo no sentido de fazer o que é certo, fazer o bem. Né? Você deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar a arrogância, abandonar essas coisas, ser humilde, né? Exercitar a humildade, exercitar a hospitalidade, exercitar a misericórdia. Então essas coisas todas a gente viu já em Tiago, a gente viu já nos todos os evangelhos, no Novo Testamento, o Antigo Testamento falava disso também, e agora em Pedro ele bate um pouco nessa tecla de que você deve, de que ser cristão é fazer o que Cristo fazia. Tá? Então, vamos lá. Em 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas. A gente vê isso lá em capítulo 1, verso 1. Peraí, minha Bíblia não está ainda, agora foi. Então ele fala assim, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então ele já disse quem ele é o que ele veio, quem que ele era. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso são regiões onde hoje é a Turquia. Então é aquela região ali que está para o norte um pouquinho de Israel e chegando ali na Grécia. Tá? Então foi para esses cristãos que ele escreveu a carta e graças ao bom Pai dos céus, o primeiro público-alvo foram eles, mas essa carta ela serve integralmente para todos os cristãos do mundo até hoje, seja judeu ou não. Nesse caso aqui, ele escreve aparentemente para o não-judeu. Ele fala aos eleitos que são forasteiros. Essa palavra ele usa indicando que não são para os judeus da dispersão. Aqui ele fala aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então quem está fora de Israel, né, que está espalhado pelo mundo, nessas regiões aí. Então, seguindo aqui no capítulo 1, verso 4, não, um pouquinho antes, no 3, ele fala assim, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Deu uma cortada aí? Para mim ele falou que minha internet está lenta. Deu uma cortada aí ou tá para me ouvir bem? Tá dando para ouvir bem. Ah, tá bom. Apareceu uma mensagenzinha para mim que minha internet estava instável. Bom, então voltando aqui. E aí ele fala assim, que você foi chamado mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vocês sabem o que é incorruptível? O que é uma herança incorruptível? A pessoa que não se deixa se corromper, né? Nesse caso ele está falando da herança que é incorruptível, mas sim, que não se deixa corromper. Ela não tem corrupção, não tem estrago, não tem dano, não tem nenhuma espécie de prejuízo, não tem nenhuma espécie de mácula. Tanto que ele fala em seguida, sem mácula. E aí ele usa uma palavra ótima, imarcessível. O que é imarcessível, vocês sabem? Essa é difícil. Essa eu tive que ir no dicionário. Eu sabia dela e eu já tinha estudado outras vezes. Sempre que aparece essa palavra, eu tenho que relembrar ela. Imarcessível é que não. Como é que chama? Quando a planta não morre, como é que chama? Que ela não murcha. Imarcessível é que não murcha. Ou seja, é sem mácula e aparentemente sem fim. Né? Porque ele nunca vai murchar, ele nunca vai estragar, nunca vai se prejudicar. Então esse é o tipo de herança que a gente pode esperar. Essa carta, quando ele manda a carta para essas pessoas aí dessas regiões,
a intenção dele, a ideia de Pedro, era servir como um alento, como dar um suporte, dar um apoio. A carta ela foi escrita provavelmente por volta do ano 60, já estava começando a perseguição, assim como a carta de Tiago, a carta aqui também foi escrita numa época que já tinha alguma perseguição. Então a gente vai ver que muitas vezes ele fala, olha, para você não desanimar, mesmo se estiver sendo perseguido. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Mas a ideia básica é assim, é para ele sempre estar animando esses cristãos. E ele começa explicando quem sou eu. Né? Quem sou eu? Qual que é a promessa que Deus tem para mim? É uma promessa de futuro. A promessa é de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus. Essa é a promessa que a gente vai receber. Né? E que sois guardados, aqui no capítulo 1, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tá? Bom, e aí ele segue nessa linha, explicando, né, que quem segue a Deus ou quem confia em Cristo vai ter essa salvação, né, e que essa salvação, o valor da fé é mais preciosa que o ouro, mesmo quando apurado por fogo. Então aqui ele já começa a dar a dica, né, de que a gente deve suportar ser apurado pelo fogo, porque a gente tem uma herança que é mais preciosa do que qualquer coisa. No verso 10, ele diz assim, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então a ideia aqui é a seguinte, ele está falando que os profetas, quando eles profetizaram a respeito do Cristo, eles não tinham ideia de quem era o Cristo. Eles sabiam o que eles estavam falando, né? Eles receberam a palavra, a inspiração vinda do Espírito Santo, falaram sobre o Cristo, mas sem saber quem era, quando vinha. Eles não tinham ideia da data, né? Eles não tinham ideia de quando que viria o Cristo, de quando que essas coisas iam acontecer. Então aqui, esse ponto aqui, ele está falando, olha, vocês são privilegiados, nós somos privilegiados, porque nós temos esse conhecimento, nós conhecemos o Cristo. Os profetas, quando profetizaram a respeito do Cristo, estavam falando para o povo, vai vir um dia. Nós já vimos o Cristo, nós sabemos quem ele é, nós sabemos que Jesus é o Cristo. E que ele, por meio do Espírito Santo, e nota aqui a expressão que ele usa no verso 11, ele não usa o Espírito Santo. O que ele fala aqui no verso 11? Ele não falou do Espírito Santo que estava nos profetas. Que Espírito que estava nos profetas? Espírito de Cristo? Exato. O Espírito de Cristo que estava neles. Eu achei curiosa essa expressão. Eu acabei não pesquisando isso aí, mas eu acho que é a única ou uma das poucas vezes que aparece dessa forma. O Espírito de Cristo que estava neles, igualando o Espírito Santo com o Espírito de Cristo. Então esse aqui é mais um dos textos que mostra para a gente a respeito da Trindade. Porque um pouquinho depois, no 12, aí ele usa assim, o Espírito Santo, enviado do céu. Né? Então, assim, e perceba como ele mistura as coisas. Né? Então ele primeiro usa o Espírito de Cristo, que estava nos profetas, e depois ele fala que essas coisas foram anunciadas pelo Espírito Santo. Mas quem anunciou foi Jesus. Jesus anunciou essas coisas. Então percebe que aí ele não está fazendo distinção de quem, é a mesma pessoa, esse é o ponto, é o mesmo Deus. Então o Espírito de Cristo estava nos profetas, e depois essa mensagem foi anunciada por meio do Espírito Santo. Cristo anunciou essa mensagem. Né? Então percebam que aqui ele usa essa expressão, né? O Espírito de Cristo, no verso 11, e depois no 12, ele fala que essas coisas foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, olha só, o Espírito Santo foi enviado do céu, vos pregou o Evangelho. Então, perceba aí que ele não tem uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa frase, nessa ideia, ele é a mesma pessoa. E aí ele começa, a partir do verso 13, a dar as dicas práticas. Aí, de novo, aquela questão do cristianismo prático. Então, como é que ele fala aqui no 14? Olha só. Até um pouquinho antes, no 13 mesmo. Então, olha, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, ou seja, sede sóbrios,
obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então aqui ele está falando, abandona o pecado. As paixões que eu tinha antes da minha ignorância é pecado. São aqueles hábitos ou aqueles vícios que eu tinha antes de me converter. E aí eu não tenho que me amoldar a essas paixões, esses hábitos, esses vícios. Eu tenho que abandonar isso aí. E ele fala, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Esse trecho do sede santos porque eu sou santo está lá em Levíticos 11, 44 e 45. Eu vou ler aqui o 44, ele fala assim, ó, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas. Bom, e assim ele continua. Né? Então, esse aqui é uma referência direta ao livro de Levíticos. Você vai ver que tem várias outras ao longo do livro aqui. Eu estou lendo aqui na Bíblia, mas vocês estão acompanhando na Bíblia de vocês, né? Porque dessa vez eu não estou projetando ela na tela, mas a ideia é estudo bíblico, então você tem que estar com a Bíblia aí, tá? Bom, continuando aqui. Então ele fala, né, do sangue do Cordeiro, que é pelo sangue do Cordeiro que a gente foi resgatado, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aqui de novo ele está atestando a divindade de Cristo e a soberania de Cristo. Ele está dizendo que Cristo já existia, Cristo já estava, já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, lá em Gênesis, antes de Gênesis, Cristo já estava por aí. Ou, como ele chamou, o Espírito de Cristo já estava por aí. Né? Antes dele encarnar, antes de se fazer carne, vir aqui habitar entre nós. Continuando no 22, pulando um pouquinho para frente, aqui ele de novo ele dá algumas outras dicas práticas. Então ele fala, olha, pela vossa obediência à verdade, estou lendo no 22, tá? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então aí de novo, amai-vos uns aos outros. Esse também é um ensino que veio de Cristo. E bom, enfim, está desde o começo da palavra, amai-vos uns aos outros. Cristo elaborou isso de uma forma mais clara. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fala que porque assim, por que a gente deve amar uns aos outros? Porque a carne apodrece. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Isso também é uma citação lá de Isaías 40, versos 6 a 9. A palavra do Senhor permanece, e essa é a palavra que foi evangelizada. Bom, aí ele fala sobre Cristo, né, que Cristo ele é a pedra angular. Eu não vou ler esse trecho inteiro, mas esse trecho é bastante conhecido. Ele diz que Cristo é aquela pedra que foi rejeitada por seus semelhantes, mas essa é a pedra angular que funda a igreja. Vocês conhecem o conceito, né, de pedra angular? Acho que não precisa falar sobre isso, porque já foi pregada 1000 vezes, né? Mas só assim, resumindo, muito resumidamente, para quem nunca viu, pedra angular, naquela época, as construções elas começavam a partir de uma pedra. Era geralmente uma pedra de canto, em que você erguia uma parede aqui, uma parede ali, e dali você conseguia construir toda a casa. Então a pedra angular era aquela pedra do ângulo, que a partir dali toda a casa era edificada. E a ideia básica é que Cristo é a pedra angular da igreja. É em cima de Cristo que foi fundamentada, foi criada toda a igreja. E aqui ele diz no verso 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Um pouquinho mais para frente, no 9, ele fala da gente. Né? E vós, porém, aqueles que acreditam na pedra, que confiam na pedra, que amam a Cristo, né, a pedra angular, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então assim, olha só que legal. Você, eu, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa.
e povo de propriedade exclusiva de Deus. É legal ouvir isso, né? É gostoso saber, né? Isso dá uma paz até e dá uma valorizada, né? Eu não sou um miserável, eu não sou um abandonado. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas isso tem um objetivo. Né? De novo, tem um chamado para a ação aqui. Então ele fala, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então aí, de novo, é um chamado para o cristianismo prático. Eu sou cristão, eu sou raça eleita, eu sou sacerdote. O que faz um sacerdote? Qual que é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é você trazer a palavra, você levar o povo a adorar a Deus. Esse é o papel do sacerdote. E para isso que serve um sacerdote, para isso que ele foi estabelecido. Naquela época, em Levíticos, logo depois da saída do Egito, quando instituíram lá o tabernáculo, o sacerdote levava o povo a adorar e ajudava o povo a cultuar a Deus e a perdoar os pecados, através de sacrifícios e tal, e aqueles rituais todos. Então o sacerdote, o objetivo dele é levar o povo a adorar a Deus. É para isso que serve um sacerdote. E como sacerdote, você inclui aí toda, eu diria assim, todo cristão. Aqui ele não está falando, o pastor tem que proclamar as virtudes. O padre tem que proclamar as virtudes daquele que vos chamou. O reverendo tem que proclamar. Não. Vós, porém, sois. Eu sou. Você é raça escolhida, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Aí na sequência, do verso 11 até o 17, ele fala a respeito dos deveres de cristão para com os não crentes. Então eu não vou ler esse trecho inteiro, mas só falando rapidamente sobre isso, a ideia básica aqui é a seguinte, que eu devo ser um exemplo. Né? Eu devo ser um exemplo. Eu sou um peregrino nessa terra. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente pertence ao céu. Mas enquanto eu estou aqui, eu não posso fazer coisas de forma que o outro que não é cristão ou que não é o não crente possa botar o dedo na minha cara e falar, tá vendo? Olha o que esse crente faz, olha o que esse cara faz, não sei o quê. Né? Então, eu tenho que agir de uma forma que eu seja irrepreensível. Para que os outros, vendo a minha ação, vendo a minha prática, reconheçam em mim ao Deus, né, que veio por meio de Cristo. Então a ideia é que você pode pregar, você deve pregar, deve evangelizar, mas você deve agir. E pela tua ação o evangelho é proclamado. Pela tua atitude o evangelho é proclamado. Então quando você é honesto, quando você é fiel, quando você é verdadeiro, num mundo que não é, um mundo que é desonesto, um mundo que é infiel, um mundo que é mentiroso, quando você fala a verdade, o pessoal olha e fala, olha, ele falou a verdade, né? É até estranho, isso até assusta, falar, ele foi honesto. Ele podia ter roubado, mas não roubou. Ele podia ter feito a maldade e não fez. Né? Podia ter se vingado, não se vingou. Enfim, tantas outras coisas que a gente deve agir de uma forma que a gente seja um exemplo. E aí ele fala o seguinte, que quando você sofre porque fez alguma coisa errada, você mereceu. Não tem louvor nenhum, não tem glória nenhuma em sofrer por ter feito uma coisa errada. Agora, quando você sofre sem ter feito uma coisa errada, aí sim tem merecimento, aí sim tem a graça sobre você. Porque quando você não fez uma coisa errada e mesmo assim você sofre, Deus está vendo. Literalmente, Deus está vendo. Então, você acaba sendo recompensado pelo teu sofrimento, não necessariamente aqui na Terra, pode até ser aqui na Terra, mas não necessariamente. Né? Então, ele fala aqui, olha, no 14... Não. Não, tá um pouquinho mais para frente quando ele fala desse pedacinho aí. Mas a ideia básica é essa, né? Que você deve ser grato, você ser fiel a Deus e você continuar sendo submisso a Deus, mesmo se o mundo te traz algum tipo de sofrimento, você deve continuar agindo de uma forma correta, de uma forma. E aí ele fala de Cristo, quer ver? No 21, isso aqui, a partir do 21. No capítulo 2, verso 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos,
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse trecho aqui, ele rende pregação à vontade aqui, né? Você tem bastante coisa para falar a respeito dele, não vou detalhar todos eles agora, mas o fato permanece. A ideia aqui é que você siga o exemplo de Cristo. Aqui no 20, um pouquinho antes, ele fala assim, olha, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Fica à vontade. Se você cometeu um erro e você tomou uma pancada por causa disso, e suportou com paciência, não tem vantagem nenhuma. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, os suportais com paciência, isso é grato a Deus. E aí ele dá o exemplo de Cristo, que é esse trecho que eu li agora. No capítulo 3 ele fala a respeito do casamento, então ele fala sobre as mulheres, fala sobre os maridos, fala sobre os servos. Então isso aqui é uma ideia que Paulo já elaborou bastante lá em Coríntios, a gente já estudou sobre isso, não vou dar muito detalhe. A única coisa que eu queria ressaltar é que quando ele está falando a respeito das mulheres, ele fala assim, olha, no capítulo 3, verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a ideia básica aqui é a seguinte, que você não deve ser admirado ou admirada pelos adornos, pela roupa, as joias, aquela coisa toda. Antes disso, você deve largar a vaidade, largar essas coisas todas e ser admirado pelo seu interior, pelo seu conteúdo. Tá? Eu estou chovendo molhado, eu sei que isso já foi repetido milhões de vezes, mas se você já ouviu isso alguma vez, é daqui que saiu. Tá? Caso você tenha alguma curiosidade, é daqui que saiu essa ideia de que o que importa é o que está no interior, o que importa é o que está no coração do homem. Hoje em dia o mundo até prega isso, eu já vi, agora ainda mais em época de Natal, já vi até meme falando sobre isso, que o que importa é o que está no coração, que deve ter um coração bom e tal. Então, é daqui que saiu essa ideia. Seguindo um pouco mais adiante, no capítulo 3, verso 8, ele fala assim, olha, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Vocês lembram na última aula que eu falei sobre a boca? Eu até gastei algum tempo falando sobre a boca, sobre como você deve falar, como você deve agir. Então aqui, ele fala um pouquinho disso. Então que você não deve pagar o mal por mal, injúria por injúria. Ou seja, se alguém te injuriar, se alguém te xingar, você não deve devolver como um xingamento. Antes, pelo contrário, bem dizendo. É aquilo que eu falei na última aula. Quando você for abrir a boca, se não for para bem dizer, não abre. Se não for para abençoar, não abre. Se você for falar qualquer coisa que for para amaldiçoar, para ofender, para desagradar, é melhor ficar quieto. Guarda para você. Antes suportar com paciência, é o que ele disse ali um pouquinho mais para frente. E aí ele continua, olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Vou até grifar esse trecho aqui na minha Bíblia, porque não tinha grifado ainda. Então, você vê que tem uma condição aqui, Se eu quero amar a vida e ver dias felizes, guarda a língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. Falem de forma agressiva, falem de forma maldosa. E aí do 13 ao 22, ele dá exemplos também do que a gente deve fazer, de novo, exemplos práticos da vida cristã. Então ele fala, fala a respeito do sofrimento, se você sofre por causa da justiça e suporta pacientemente, isso é bem-aventurado sois, no verso 14.
Não vos amedronteis com as ameaças, nem ficais alarmados. Bom, e assim ele vai, porque isso aqui era uma época, só para lembrar, era uma época em que a igreja já estava começando a ser perseguida. Isso aqui possivelmente já era na época de Nero, então já estava começando a perseguição da igreja em Roma. Acho que foi um pouco depois disso que teve aquele evento lá que Nero botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Aí sim começou uma perseguição aberta, mas aqui estava no comecinho disso. Então ele fala que se você é acusado injustamente, suporta com paciência, porque isso é bom, né? No 17 ele fala, olha, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí tem um trecho que eu acho que é um dos mais difíceis da Bíblia, na minha humilde opinião, que ele fala assim no verso 19, capítulo 3, verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vocês já viram esse texto? Cristo, quando morreu, ele pregou aos espíritos em prisão. Vocês já tinham visto isso alguma vez? E na continuação ele complica mais um pouco, olha só. Os quais no outro tempo foram desobedientes. Ele está falando dos espíritos em prisão. Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então ele está falando dos espíritos que foram desobedientes na época de Noé. Ele está dizendo que Cristo morreu e que pregou para esses espíritos. Então você vai perguntar para mim, mas como é que é isso? Eu vou te dizer honestamente, quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Deus como é que é isso. Não sei exatamente como funciona isso. Não sei se, por exemplo, após a pregação de Cristo, após a vitória de Cristo na cruz, ele passou 3 dias morto, e aí existe, por causa desse trecho, uma ideia de que quando Cristo morreu, ele foi até o inferno pregar para aqueles espíritos que não tinham ouvido falar sobre ele. Então ele deu como se fosse uma segunda chance para aqueles que já tinham morrido antes que Cristo viesse, antes de conhecer a Cristo. Essa é uma das teorias, e essa é uma teoria que ela serve de base, inclusive, para o purgatório. Conceito católico, que você tem um local intermediário entre a sua vida e o paraíso. Quando você morre, você vai para o purgatório, lá você termina de purgar os seus pecados, aí depois você vai para o paraíso. Ele é baseado em boa parte nesse texto aqui. Porque Cristo falou que, aqui no texto fala que Cristo pregou para os espíritos em prisão. Então pressupõe que existe um lugar onde os espíritos ficaram presos desde Noé até Cristo, ou sabe Deus quanto tempo. Agora, isso é uma teoria que eu discordo. Eu não acho que esse texto não é base para purgatório, esse texto não pode ser usado dessa forma. A ideia básica que a gente tem aqui é que esses espíritos que ele se refere são os espíritos caídos, os anjos caídos. Os anjos eles habitavam com Deus, caíram junto com Satanás, junto com Lúcifer, e foram aprisionados. E aí Jesus foi lá e foi mostrar para aqueles espíritos a vitória dele na cruz. Falou, olha, vocês acharam que eu tinha morrido, vocês acharam que tinham conseguido me matar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e vou lá para o Pai. E aí Cristo, depois de ter falado, depois de ter pregado para aqueles espíritos, voltou para o céu. Não sei o que acontece com os espíritos, a gente vai perguntar para Deus depois o que aconteceu com aqueles lá. Tá? Mas eu discordo de quem pensa de que isso aqui é uma justificativa para purgatório, porque a vós é dado o direito de uma só morte, depois disso o juízo. Então não tem essa história de eu vou pagar os meus pecados depois da morte. Não, o que você fez em vida, morreu, juízo. Não tem esse negócio depois de morto. E aí também isso gera uma complicação, porque assim, isso meio que justifica a oração pelo morto. A missa de 7º dia, a missa de 1 mês, a missa de não sei quanto tempo, a missa de 10 anos que o cara morreu, você está literalmente rezando por um morto. Então isso é um conceito também que é bem estabelecido numa sociedade brasileira, também é muito comum você fazer uma missa de 7º dia, obviamente entre os católicos, mas é muito comum você ter aqui no Brasil. Então eu falo entre os católicos, mas espírita, umbandista, todo mundo faz.
né? Missa do sétimo dia, missa de não sei quanto dia, missa de um mês, missa de não sei, para o morto. Né? E O faz Renato, acende vela para o morto e tal. Oi. isso aí me lembrou um pouco aquela passagem de Jesus contando do rico e de Lázaro, É, que porque justamente ele mostra mais ou menos o que é isso, né? Que ele fala, deixa que ele molhe o dedo e põe na minha mão. Não, há um abismo entre nós, não tem como chegar aí. Ele explica isso naquela passagem, né? é. Pois é, mas aí também, aquela passagem também é usada como uma. Falando, ah, não, então o cara que morreu ele consegue ver quem está vivo, sabe? E aí abre um leque para um milhão de interpretações erradas, um milhão de coisas que não tem a ver. Mas eu não vou ficar mais muito tempo nisso aqui, a gente tem outro livro ainda para ver, faltam só 15 minutos, então vamos em frente. Depois, se for o caso, a gente faz um estudo um pouco mais detalhado sobre a morte, sobre a ressurreição. Tá? Só para terminar esse pedacinho aqui, ele fala aqui no verso 21. Cadê? No finalzinho do verso 21 ele fala, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, no 22, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então aqui, de novo, ele está atestando a superioridade, a soberania e a divindade de Cristo. Tá? Capítulo 4, ele fala sobre o pecado e a pureza. Então ele fala que Cristo veio, morreu por nós, para que nós possamos nos purificar. Né? E a gente deve, como consequência disso, ele fala assim no verso 3, capítulo 4, verso 3, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Ou seja, chega, você já fez besteira o suficiente, agora para. Tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras. Borracheiras acho que é bebedice, né? Na Bíblia de vocês tem uma outra palavra, não? Borracheiras. Na revista atualizada está borracheiras. Orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranhos. Bom, e aí ele vai aqui falando das coisas que a gente fazia, que eram más, e aí ele volta falando que o que a gente tem que fazer de verdade. No verso 7, ele fala assim, olha, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Ó, de novo essa expressão. Ele já falou a respeito desse amor intenso uns para com os outros. Aqui ele repete, né, que a gente deve ter um amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força de que Deus supre, para que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado. Por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, de novo, é um chamado ao serviço. Nesse caso, ele está falando um serviço dentro da igreja, né? Dentro ou entre os irmãos. Então, para você ser hospitaleiro, sem murmuração, para você servir uns aos outros, para você amar intensamente uns aos outros, quem falar que fale de acordo com os oráculos, quem servir que sirva na força de Deus, enfim, são dicas práticas, deveres de crentes uns para com os outros, e a gente faz isso por Cristo. Né? E isso é um privilégio, a gente poder fazer isso por meio de Cristo. E ele fala, né, que se nós sofremos algum tipo de provação, aqui no verso 13 ele fala, olha, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então é que a gente deve ficar alegre se a gente está sofrendo por meio de Cristo. Né? Porque eu suportando com paciência, eu vou receber isso aí como recompensa. No 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Né? No capítulo 5 ele fala sobre os presbíteros,
né? Rogo, pois, aos presbíteros, e aí foi uma mensagem bem específica para quem está na liderança da igreja. Quando ele põe presbítero, ele está falando genericamente diáconos, pastores, ministros, enfim, o pessoal que trabalha na igreja, né? O pessoal que lidera os cultos e tudo mais. Então ele fala: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, de novo essa coroa da glória. Então, aí é um conselho, uma ordem, né, para os que são os líderes da igreja, que a gente deve agir, ou quem for líder da igreja deve agir, pastorear o rebanho de uma forma humilde, não por constrangimento, por espontaneidade, né, nem por ganância, e nem como dominador. Quer dizer, a gente não está lá para dar ordem em ninguém. Né? Eu não estou lá para falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Eu não sou chefe de ninguém. O pastor não é chefe de ninguém. Né? Os ministros de louvor não são chefes de ninguém. A gente não está lá porque é chefe. A gente está lá para ser modelo. Então, quem está na liderança tem que ser modelo. Se não for modelo, não está no lugar certo. Né? Óbvio que ninguém é perfeito, óbvio que ninguém é santo, mas a gente deve pelo menos tentar. E aí aos jovens ele fala: sede submissos aos que são mais velhos. Né? E aí, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Bom, e aí ele termina a palavra, né, dando uma recomendação por meio de Silvano, que para vós é fiel irmão, não sei o quê. Né, ele menciona também aqui a Marcos. Ele fala que estava na Babilônia, né, quando escreveu essa carta. E aí existe uma dúvida se a Babilônia é literalmente a Babilônia, porque naquela época a Babilônia ainda era um local. Hoje em dia é uma região ali de Irã e Iraque. Mas existe essa dúvida se ele estava realmente na Babilônia ou se ele estava em Roma. Porque Roma também era chamada de a Grande Babilônia. A gente vai ver em Apocalipse que Roma era conhecida como a Grande Babilônia. Porque a Babilônia naquela época já não era mais tão poderosa. E aqui ele assina falando, estando na Babilônia. E encerra a primeira carta. Então, essa primeira carta, ela tem um objetivo de dar conforto, de dar tranquilidade aos cristãos que estão na dispersação, ou seja, os que estão longe de casa, os cristãos que não estão em Israel. Ela serve para animar os fiéis e estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. A segunda carta, na primeira, ela fala do perigo fora da igreja. Na segunda, ele fala do perigo dentro da igreja. A segunda carta de Pedro, ele já é focado, como é que eu posso dizer? A primeira é o relacionamento do cristão com o próximo, com o não cristão, com as forças do mundo, com os líderes do mundo, né, com outros cristãos, enfim, é um relacionamento com terceiros. Na segunda, ele trata do relacionamento dentro da igreja e o perigo dentro da igreja. Então, na segunda carta, ele fala a respeito do perigo da falsa doutrina. A gente vai ver aqui no capítulo 2, ele fala sobre isso, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Na primeira, ela foi escrita para animar, e a segunda para advertir. A primeira fala: olha, você está sofrendo? Não esquenta a cabeça. Você vai para o céu, você é filho da promessa, você é sacerdócio real, você tem um lugar prometido por Deus, então se você sofrer, sofra com paciência, porque Deus vai te dar um retorno. Enfim, ele é uma mensagem de ânimo. Na segunda já é um aviso, é uma advertência. É uma advertência contra os falsos, a falsa doutrina. E para proteger a gente dos perigos ocultos e insidiosos e para que a gente ande nos caminhos da justiça. Então, no capítulo 1 de 2 Pedro... Peraí, deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui. Nessa que está na tela não está grifada, mas aqui no celular eu grifei. Cadê? 2 Pedro, aqui. Bom, então, no primeiro capítulo de 2 Pedro, versos 5 a 7, é um dos textos também muito conhecidos, a gente já viu pregação sobre isso.
E é um texto que é muito legal para a gente guardar, decorar e aplicar à nossa vida. Eu vou ler aqui, ó, de 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio, ou o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então não sei se vocês percebem, mas esse trecho aqui, ele é progressivo, né? Então ele começa pela diligência, ou seja, eu tenho que querer. Eu vou fazer diligentemente, eu vou fazer de propósito porque eu quero. Então eu vou associar minha fé à virtude, ou seja, eu tenho fé, então eu tenho que desenvolver a virtude. Legal, eu estou desenvolvendo virtude, como é que eu faço isso? Através do conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Então eu já associei a fé com a virtude, com o conhecimento. A partir daí eu consigo ter domínio próprio. E aí perseverança. Né? Com o domínio próprio, perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então percebe que o amor não é um sentimento. O amor é uma ação que é uma consequência de um esforço, como é que eu posso dizer, proposital. Ele fala aqui, né? Reunindo a vossa diligência, ou seja, se esforce para isso. Se livre das paixões do mundo, ele fala um pouquinho antes. Porque essas coisas, no verso 8, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, verso 8. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do vosso Senhor. Então perceba que aqui de novo ele tem um chamado à ação. Você é cristão? Então você tem que agir. Né? Como é que eu vou agir? Na minha fé, eu adiciono virtude. Na minha virtude, eu adiciono conhecimento. No meu conhecimento, eu adiciono domínio próprio. No meu domínio próprio, a perseverança. Na minha perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então isso é ser cristão. Isso é ser cristão. É você estar sempre evoluindo. Você está sempre procurando dar o próximo passo. Você está sempre evitar de tropeçar. Né? Evitar de cair. Ou tomar cuidado para não cair. No verso... Peraí, isso aqui estava na 7, né? No 11, ele fala assim, eu fazendo essas coisas, né? No 11 ele fala, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe que isso é quase uma condição? Eu acho que não é quase, é uma condição. Eu fazendo essas coisas, eu fazendo isso, né? Associando a fé à virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio próprio, assim por diante, dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Isso aqui é ser cristão, isso aqui é fazer o que Cristo ensinou, isso aqui é fazer o que Cristo faz. Né? Bom, então pulando um pouquinho mais para frente, verso 17, ele está falando sobre a superioridade da palavra de Deus. Então, o poder e a glória de Cristo, quer dizer, o poder e a glória de Deus foi conhecido a partir da vinda do Senhor. No verso 16 ele fala, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então aqui ele está testificando o poder, a superioridade e a soberania de Cristo. E falando, eu vi. Eu fui testemunha ocular, eu vi isso aí. Porque ele recebeu da parte de Deus Pai a honra, a glória, e quando a glória excelsa lhe foi enviada, a seguinte voz, este é meu filho amado em quem eu comprazo. Ele falou que ele estava lá, ele ouviu isso aí. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele. Então ele está falando, olha, isso não é, esse negócio de Jesus não é invenção minha. Não é que a gente criou Jesus. Eu até vi essa ideia agora, acho que era o Discovery, um desses canais aí. Tinha essa ideia. Era um programa, né, da Discovery falando sobre o Jesus real. Então esse era o tema do programa, o Jesus real.
Mas a hora que eu fui ver o programa, eu falei, vamos ver, né? Porque eu gosto de arqueologia, geografia, essas coisas. Aí eu fui assistir, a hora que eu fui assistir, eu fiquei decepcionado. Eu falei, gente, peraí. Quando ele fala do Jesus real, o programa inteiro estava falando, não tem nenhuma prova de que Jesus existiu, porque não tem nenhuma evidência que Jesus estava aí, porque Jesus... assim, nessa linha, quer dizer, a televisão, o mundo ensina isso, ensina que Jesus é só uma fábula. Jesus foi uma invenção. Jesus foi inventado lá por alguém que tinha interesse, que nem eu vi já uma vez, né, que o cristianismo foi inventado para que o governo pudesse dominar o povo. E tem coisas desse jeito que são pregadas, são faladas hoje na mídia, na TV, em filmes, a gente vê isso aí. Então o que Pedro está falando aqui, não, gente, não tem nada de invenção, aqui não tem nada de fábula. Eu estava lá, eu vi, eu ouvi. Eu estava lá o dia que Deus abriu o céu e falou, esse aqui é meu filho amado. Não estou falando nenhuma fábula, não estou falando nada que eu inventei. Né? Então, ele está falando, olha, fica firme, porque a gente sabe disso. Um pouquinho antes, eu acabei não lendo esse texto, mas ele fala assim que vocês são bem-aventurados porque vocês amam a Cristo a quem vocês não viram. Vocês amam a Cristo a quem vocês não conheceram. E vocês têm fé nele. Né? E a fé é exatamente isso aí. Então ele fala que você é bem-aventurado. Eu sou, você é. A gente não viu, a gente não estava lá no Monte Jordão quando o céu abriu, quando Deus falou. E nós cremos. Nós cremos, né, quando Jesus andou sobre as águas e pela fé a gente crê isso aí. A gente não viu isso aí. E aí no capítulo 2 ele fala, né, mas houve também entre vós falsos profetas. Então é um alerta, e esse é um alerta que existe até hoje, tá? Tem que tomar cuidado até hoje. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles falarão de vós negócio, farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque Deus não poupou nem aos anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão. Né? Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse Noé, e se reduzindo a cinza, eu estou lendo no 6, tá? Verso 6, e se reduzindo a cinza da cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a destruição, havendo-as posto para exemplo aos quais vivessem impiedamente, e se livrou, porque se justo habitar, também, aqui no 9, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e aí vem, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Tá? Bom, e aí eu li um trecho longo aqui, mas a ideia básica é a seguinte: ai daquele que usa a palavra de Deus, ou que usa a igreja para introduzir encobertadamente heresias destruidoras. Né? Ai daquele. Eles já começam a receber a sua destruição. E ele fala que, olha, eles são reservados para o dia do juízo e para o inferno mesmo. Ele fala com todas as letras aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, primeiro, em não ser um daqueles, obviamente, né? Seguir a sã doutrina. Mas segundo, para não seguir quem faz esse tipo de coisa. Quem usa as almas do cristão, as almas da igreja, do pessoal que tem fé, como negócio. A gente tem que tomar cuidado com isso. Prestar muita atenção nisso aí. Né? E não seguir esse tipo olha, ele chama aqui no verso 12, como criaturas irracionais. Então, quer dizer, ele está bem bravo com esse povo. Ele está pegando bem pesado com essa galera aí. Um pouquinho mais para frente, quer ver, no 18, ele fala assim, olha, porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Bom, e aí ele vai, esse é o aviso que ele tinha aqui na segunda carta, para a gente tomar cuidado com esse povo aí. E no capítulo 3, só para a gente fechar a aula de hoje, eu vou terminar com o 3, 7 e 8.
Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, alguns diziam, mas está demorando. Cristo, volta logo, está demorando demais. Já demorou 2020 anos. Né? Volta logo. E aqui o que ele está falando é o seguinte, ele não voltou ainda porque ele é longânimo, porque ele tem paciência e porque ele é misericordioso. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então não é que Deus está demorando, mas é que Ele está esperando que a gente se arrependa, ou que todos os que devem se arrepender, que se arrependam. E aí ele dá uma visão de futuro, né? Uma visão de Apocalipse. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda de Deus. Bom, aí ele segue nessa linha. Só para a gente encerrar, eu queria fazer um comentário sobre isso aí. A gente não viu ainda Apocalipse. Como a gente já está aqui em 7 de dezembro, na próxima aula deve ser a nossa última esse ano, e a gente retoma em fevereiro. Em fevereiro a gente vai fazer um estudo de Apocalipse, tá? Então, por enquanto, não vou entrar muito no detalhe do Apocalipse, mas só queria comentar esse trecho aqui, que a primeira destruição foi pela água, né, através de Noé, e a segunda destruição vai ser através do fogo. Então a gente não sabe exatamente o que é. Eu sou de uma época, a gente cresceu achando que essa destruição pelo fogo seria uma guerra nuclear. Né? Hoje em dia, o risco de guerra nuclear não acabou, mas já reduziu. Já não tem mais tanta animosidade, não tem mais tanta briga Estados Unidos com Rússia, com Cuba. Ainda tem um pouquinho, mas não é como era naquela época. Né? Então hoje em dia o pessoal fala, não, vai ser um meteoro. Um meteoro, vai ser um meteoro. Outro dia até a NASA mandou um foguete para desviar um meteoro, para aprender como é que faz, para desenvolver a tecnologia para desviar meteoro. Então, assim, a gente não sabe como vai ser. Mas o que a gente sabe é que o dia do Senhor, a volta de Cristo, ele vai se dar num dia que vai ser um dia normal, vai ser tipo uma quarta-feira à tarde, sabe? Você acorda de manhã, toma teu café, vai trabalhar e de repente Jesus volta. Então, assim, tudo que está nessa palavra vai ser cumprido. E tudo que está nessa palavra a gente deve executar, a gente deve fazer. E a gente deve estar sempre preparado. A gente não pode esperar o último dia. A gente não pode esperar, não, Cristo vai voltar semana que vem, então agora eu vou ser bonzinho. Agora eu vou doar meus bens para os pobres. Agora eu vou comprar meu pedacinho do céu. Não, é todo dia. É todo dia. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Eu tenho que estar todo dia me reavaliando, todo dia revendo o que eu fiz, as minhas atitudes, repensando as minhas atitudes e tentando, um passo por vez, me tornar uma pessoa melhor. Obviamente que pela fé, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Mas eu devo, é um esforço contínuo. Né? O Espírito Santo, ele é gentil. Ele não vai te forçar, ele não vai te obrigar a ser uma pessoa melhor. Você tem que querer. Você tem que querer ser uma pessoa melhor. E aí sim o Espírito Santo vai te ajudar. Bom, então, deixa eu ver só se eu não pulei nada importante aqui no último capítulo. Não, em linhas gerais é isso aí. Só queria fazer uma última menção que no verso 15 do capítulo 3, ele faz uma menção a Paulo. Perceba que ele falou assim, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então eu só queria fazer essa menção porque vocês lembram lá em Atos que teve uma briga de Paulo com Pedro. Paulo foi levado para Jerusalém para ser avaliado, para ser julgado, para ver se ele poderia pregar. Aí depois foi estabelecido que Paulo seria o apóstolo dos gentios e Pedro seria o apóstolo dos judeus. Mas aqui Pedro está escrevendo para os gentios. Ele está escrevendo para as igrejas que Paulo visitou, que são aquelas igrejas da Turquia e Grécia, né? Aquela Ásia Menor, aquele pedacinho ali para cima. Então percebe como teve essa mudança, né? Que Pedro ele deu uma crescida espiritualmente e aqui ele chama Paulo de nosso amado irmão Paulo,
vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então reconhece aqui Paulo é um amado, um irmão amado, reconhece a sabedoria que foi dada por Deus, né, e muita coisa que ele escreve aqui está na mesma linha dos ensinos também que Paulo deixa para a gente. Ok? Na próxima aula nós veremos as duas cartas de João. São epístolas curtas, então dá para terminar as duas também na próxima aula. E duas não, três, né? São 3 cartas de João. Segunda e terceira. A terceira é bem curtinha, a terceira é praticamente uma página, né? Então a gente consegue falar rapidamente delas. E a gente interrompe as aulas esse ano a partir da próxima aula, tá? Hoje é dia 7, no dia 14, então a gente faz a última aula. E a gente retoma o ano que vem, numa data que o pastor vai comunicar. Tá bom? Alguém quer fazer uma oração para a gente encerrar? Lembra de tirar o mudo do microfone, faz uma oração para a gente. Quem que vai orar? Vocês estão tímidos, né? Então tá bom, vai, deixa que eu oro. Vamos lá, Pai bondoso, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor é um Deus santo, poderoso e que, mesmo sendo Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Criador de bilhões de galáxias e planetas e cometas e estrelas, o Senhor está aqui do lado. Mesmo sendo tão grandioso, o Senhor está aqui com a gente. Mesmo sendo tão poderoso, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve a nossa petição, o Senhor se interessa pela nossa vida, mesmo sendo o Senhor supremo do universo, o Senhor também é meu Pai, é meu conselheiro, meu amigo. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo teu Filho Jesus, que veio nos ensinar, nos dar o exemplo, e te agradeço pelos teus apóstolos também, e os evangelistas que pregaram a tua palavra, e que a gente consegue até hoje ver, né, aquilo que foi Jesus, um pouquinho do que foi Jesus, um pouquinho do que foi ensinado, e eu não vejo a hora de ver ao vivo e a cores como é que são essas coisas. Sem pressa, Deus. Não quero ir embora agora, mas eu já me animo com a ideia do futuro, com a ideia do céu, com a ideia do paraíso, e essa esperança me dá força para habitar aqui, mesmo no meio das dificuldades, Pai. Eu peço que o Senhor continue fortalecendo a cada um aqui, continue fortalecendo quem assistiu essa aula, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, e que esse ensino renda frutos, Pai, que esse ensino renda mudança de vida e que renda também pregação para outras pessoas, e que a sua palavra possa ser espalhada por todos os cantos do planeta, Pai querido. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, guarde e proteja. Amém. Paz, Senhor. Senhor. Oi, Paz, irmão. Tchau, Renato. Tchau, Renato.